E aí, tranquilo como esquilo, legal como Nescau? Meu nome é André, para quem vocês que não me conhecem, serei o instrutor de vocês nessa jornada da informática básica. Beleza? Vamos para a aula? Hoje vamos para a aula 1. A aula 1 é História da Informática, dispositivo de entrada e de saída. Beleza? A história do computador. A palavra computador, ela vem do verbo computar, que por sua vez significa calcular. Sendo assim, podemos pensar que a criação de computadores começa na Idade Antiga, já que a relação de contar já intrigava os homens. Nas nossas aulas eu costumo usar o exemplo de um criador de carneiros. O cara está com sua criação de carneiros. Imagine que esse criador de carneiros tem 50 carneiros. Sem o auxílio de nenhuma ferramenta, ele teria que contar nos dedos, mas a gente só tem 10 dedos na mão. Ficaria difícil. Então eles acabavam optando por contar com pedras, com cheixos. Só que chega a um ponto que fica muito difícil contar esses carneirinhos carregando pedra por aí. Então foi desenvolvido sistemas que, por sua vez, acabaram evoluindo no nosso computador. Um desses sistemas é esse, ó, o Abaco. Com certeza você já viu. Ele é um sisteminha que você passava as bolinhas e dessa forma você fazia os cálculos. Né? Ele tem origem chinesa no século V, antes mesmo de Cristo. Tá? Ele é considerado por muitos como o primeiro computador. Tá? Agora, a primeira geração de computadores ela vem ser criada de 1951 até 1959, certo? Ele funcionava por meio de circuito e válvulas eletrônicas, possuía um uso restrito, além de serem imensos. Alguns deles eram um prédio inteiro e consumia bastante energia. Esse daí da foto é o ENIAC. Ele consumia cerca de 200 quilowatts e possuía 19 mil válvulas. Imagina quanto dava a conta de luz desses caras, hein? Não era pouco não. E vocês já devem ter ouvido falar alguma vez na sua vida o termo bug ou bug. Isso era nada mais nada menos que inseto em inglês. Então imagina que isso aqui é uma lâmpada, é uma válvula dessa. Um inseto pousava aqui na válvula, a válvula dava pau, parava o computador e o cara tinha que tirar. Então eles começaram a dizer que deu bug no computador. Interessante, né? Já a segunda geração começa de 59 a 65. Ainda coisas gigantes, ainda computadores gigantes, mas um pouco menor do que os primeiros, tá? Ele funcionava por meio de transistores, ou seja, mais parecido com o que a gente tem hoje, né? Que eles tiraram as válvulas, que além de serem maiores, eram mais lentas e tinha toda aquela questão, tá? Aí, ou seja, nesse tempo é que passou-se a ser algo mais comerciável, ou seja, algumas empresas começaram a ter computadores. A terceira geração já é muito mais parecida com o que a gente tem hoje, tá? Os computadores da terceira geração, eles funcionavam com circuitos integrados. Eles substituíram os transitores, ou seja, sempre vem uma tecnologia mais nova para tornar-se obsoleta a mais antigas, tá? Olha aí, uma dimensão menor e de maior capacidade de processamento, ou seja, ele era mais rápido, tá? E aí é quando começaram a criar os chips. E a quarta geração, que é a que a gente vê hoje, né, já começou em 1975, tá? Obviamente não para toda a população pelo alto custo, né? Ó, com o desenvolvimento da tecnologia da informação, os computadores diminuírem de tamanho, aumentaram a velocidade e a capacidade de processamento de dados, são incluídos microprocessadores com gasto cada vez menor de energia. Nesse período, mais precisamente a partir da década de 90, há uma grande expansão dos computadores pessoais. Ou seja, hoje a gente tem um celular que é carregado por 5 volts.
No decorrer da tecnologia, hoje a gente tem 5 volts, a gente tem um notebook com 12, então a gente saiu de 200 kWh para 5 watts. Então, a tecnologia ela não vem apenas para dar velocidade ou dar praticidade no nosso uso, com o caso da redução do tamanho, mas ela também vem pensando na economia, beleza? Ó, além disso, surgiram softwares integrados a partir da virada do milênio, ou seja, dos anos 2000, né? Ou no caso de 99 para 2000, né? 1999, isso mesmo. E começaram os smartphones, ó, tá vendo? iPad, e que já tinha, além de ser algo muito mais portátil, né, por ser algo menor, né, caber na sua palma da mão, ele possuía internet móvel, né, conexão à internet móvel, que vocês não pegaram por isso, acho que a grande maioria de vocês não, mas a gente usava a internet através do fio de telefone. Né, era literalmente uma ligação na internet. Então eu fazia uma ligação, tanto é que a internet era chamada internet de escada. Né? Eu tinha um modemzinho que fazia essa decodificação da informática e eu conseguia acessar ligando para esse telefone e esse telefone me trazia uma conexão. Hoje a gente tem internet banda larga, né? E fibra ótica nas nossas casas. E aí vamos para o famoso e temido hardware. O hardware é a parte física do computador, tudo aquilo que a gente pode pegar. Isso não é um hardware por ser uma ferramenta, mas o hardware é tudo aquilo que eu pego, beleza? Que pode ser, ó, eletrônicos, peça, equipamento, tudo que faz o computador funcionar. Por exemplo, aqui, ó, na minha mão, ó, o mouse é um hardware. Na foto vocês podem ver mais coisas. E aqui na nossa aula a gente viu ele físico, hoje eu não vou trazer, mas são os componentes que a máquina necessita para funcionar, tá? Eles, placa-mãe, ela é a plataforma que permite a conexão físicas e elétricas direta e indireta de todos os dispositivos, ou seja, tudo é ligado nela. O processador, que é o responsável pelo processamento e tratamento de todos os dados que entram no computador. A memória RAM, que ela as operações de um computador são executadas na memória principal, a memória RAM, a memória de acesso aleatório, que permite leitura e escrita de um dado, sendo utilizado como memória primária em sistemas eletrônicos digitais. Ou seja, é aquela memória que vai manter o teu arquivo, o teu programa, o teu executável aberto e logo após você fechar, ele vai liberar espaço dela. Tanto é que geralmente são memórias com baixo tamanho. Então são 4 GB, 8 GB, 16 GB, são sempre menores. Já a memória ROM, ela apenas leitura, ou seja, uma memória de armazenamento, ou HD, um pendrive, que são memórias e espaços maiores. Então, normalmente quando você vê um computador, ele tem 500 GB de memória ROM, ou seja, memória de armazenamento, e 4 ou 8 de memória RAM, que é a memória de processamento. Beleza? O computador, na aula de vocês não viram isso, eu acrescentei depois, tá? O computador ele trabalha com a linguagem e muito simples, através de pulsos elétricos. Eu já falei sobre a aula, mas essa parte escrita vocês não viram, tá? Então, ele trabalha com duas variáveis, 1 e 0. 1 sendo ligado e 0 sendo desligado. Por serem dois, 1 e 0, bi, 2. Então, sistema binário. Como assim? Vê, o código binário, veja, 01 000001 é traduzido pela letra A. Ou seja, quando eu aperto a letra A, é gerado esse código para o computador. O exemplo 2 aí, você vê a palavra amor. São apenas 4 letras. Olha o tamanho do código. Vou ler para vocês. Se eu conseguir sem errar, hein? 01
zero 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 um zero um zero 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 zero. Você já imaginou isso? Imagina você conversar com alguém dessa forma. Impossível, né? Então, para isso que os dispositivos de entrada e de saída funcionam. Eles traduzem essa linguagem que a gente tem através dos aparelhos. Vamos lá. De entrada, são dispositivos que possibilitam a inserção de dados no computador. O exemplo aqui, mouse, que eu acabei de clicar aqui, ó, o mouse. Então, o que é que eu faço? Quando eu pego o mouse e dou um clique no arquivo, eu estou gerando alguns códigos daquele e o computador lê e abre. Imagina se eu tivesse que digitar todo aquele código. Não seria muito complicado. Se eu quisesse escrever a palavra amor, vocês viram lá como é que ia ficar. Então, para isso, precisa dos dispositivos de entrada. Ele traduz a informação para o computador. E o dispositivo de saída? Por sua vez, o computador vai processar aquela informação e vai me retornar através, por exemplo, do monitor. Então, a partir do momento que eu aperto a letra A, numa fração de milissegundos, o computador entendeu que eu digitei 0010101 e projeta na minha tela do Word, por exemplo, a letra A. Então, é preciso que tenha esses dispositivos de entrada e de saída para que eu possa me comunicar e enxergar o computador. No caso, os programas e os arquivos dentro, beleza? Exercício, muito bem. Na aula 1 a gente tem esse exercício. Eu preciso que vocês me deem o quê? 3 dispositivos de entrada e 3 de saída. E quero que explique as suas funcionalidades. Novo zerado, simplinho, um Googlezinho no instante resolve. Pode fazer pelo celular, pode fazer escrito, tá? E eu quero um resumo da história do primeiro computador residencial. Como foi que ele apareceu? Quem criou o primeiro computador de mesa, de casa? Beleza? Aí essa eu quero escrito. Novo. Gente, por hoje é só. Espero ter sido claro. Deve ter demorado um pouquinho, mas entendam que a aula prática, né, ela precisa ser um pouco mais sucinta, mas a teórica ela precisa ser um pouco mais demorada. Então, bota o vídeo, vai ver alguma coisa, assiste alguma coisa, no caso o vídeo, e faz outra coisa, lava um prato, faz um almoço, entendeu? Inclusive se fizer um almoço, leve para o professor. O professor gosta de comer, é por isso que eu sou gordinho. Valeu, galera. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.